Tu és amado nesse lugar, Senhor. Nós só estamos aqui, Jesus, por causa da Tua pessoa. Nós só estamos aqui, Senhor, porque nós estamos querendo aprender mais de Ti e nos ajustar de acordo com a Tua vontade, Pai. Não há nenhum outro motivo ou motivação em nós do que cultuar e adorar o Senhor nesse lugar, meu Deus. Nós Te convidamos, ser bem-vindo aqui. Ser bem-vindo sobre esse lugar, ser bem-vindo nesse lugar. Ser bem-vindo, Senhor. Nós Te recebemos, Pai. Nós invocamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos ensina que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Salva-nos, Deus, dessa geração perversa. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, Pai, das nossas iniquidades. Salva-nos, Deus, daquilo que não Te pertence. Nos ajuda, Pai. Nós queremos ser limpos pelo lavar da Tua palavra. Nós queremos ser construídos como casas espirituais, segundo o material que vem do céu, de acordo com a Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos suprido. Até aqui o Senhor tem feito a obra maravilhosa nas nossas vidas. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Nós nos submetemos à Tua autoridade. Nós nos submetemos nesse lugar à Tua autoridade, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua majestade. E declaramos que só o Senhor governa sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre as nossas cidades e sobre o nosso estado, conforme o Senhor está governando a nossa nação. Pai, nós Te agradecemos por cada vida que veio, por cada vida que está vindo. Eu Te louvo pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo e irá fazer na vida de cada pessoa nesse lugar. Todos aqui temem ao Senhor. Todos aqui adoram ao Senhor e renderam-se ao Senhor. É por isso que nós aqui queremos mais de Ti, Jesus. Queremos mais da Tua santidade sobre nós. Queremos mais da Tua essência sobre nós. Queremos mais, Deus, da Tua ação governadora sobre nós. Governa sobre os nossos sentimentos nesse lugar. Governa sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos. Governa, Pai, cada situação nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Amém. Pastor Giovanni. Depois é o Giovanni. Então, a distinção é pelo I e pelo cabelo. E a cabeça também. Amém. Irmãos, a gente até não precisa muito de apresentação, mas eu esqueci, né? Como eu disse assim, tem algumas coisas que nós fugimos de algumas formatações. Eu esqueci de apresentar o Luciano de manhã, porque eu acho que ele já é mais conhecido que nota de R$2. E aí eu esqueci de falar o nome dele, né? E ele também não se apresentou. Era o Luciano, para os irmãos que não conheciam, né? Agora o pastor Giovanni Zimmermann, que mora em Blumenau, de lá em Santa Catarina, né? Uma persona muito grata que o Senhor tem usado nas famílias da nossa nação e fora dela. E ele veio compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dele para as nossas famílias, amém? Então abra o seu coração, não feche o seu bolso e receba a mensagem agora que você vai pegar, amém? Eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e orasse por ela e dissesse que ela será receptiva para toda a palavra que está sendo liberada nesse lugar, nesses dias, amém? Mete o arado nessa terra do seu lado aí, prepara essa terra para a semente continuar caindo. Pai, nós Te adoramos, abençoamos o Giovanni e pedimos, Deus, que na liberdade do Teu Espírito o Senhor o conduza naquilo que nós precisamos ser ensinados. O Senhor o conduza naquilo que nós precisamos receber. O Senhor, Deus, leve, Deus, pela Tua palavra, a vida dele nos lugares mais escuros que nós temos protegido, para que sejam dissipadas todas as trevas que porventura rodeiam as nossas vidas, para que andemos na luz conforme o Senhor é luz.
para Deus testemunharmos a tua vontade sobre as nossas vidas, o teu poder, em nome de Jesus. Amém? Barbaridade, essa mesa aqui está muito linda, glória a Deus, aleluia. Também apresentando um pouco mais, né? Ele é Giovanni, de Fortaleza. Eu sou do outro extremo, Giovanni, tudo com I, de inteligente, né? Nós temos só uma questão. Depois, todos os irmãos que quiserem as mensagens, que você for impactado, que você ouviu Deus falar, as mensagens estão sendo gravadas. Nós não cobraremos nada, mas também não tem como fazer edição. Mas se você quiser, você pode trazer um pendrive no final, sexta-feira, e a gente grava as mensagens todinhas se você quiser, ok? Outra coisa, se de repente você quiser, não agora só depois do intervalo, eu vou passar o link. Nós temos uma rádio web que funciona de vez em quando aqui, e ela está sendo liberada agora, né? Porque a gente tem pessoas que desde que nós começamos a rádio, nos ouvindo e compartilhando conosco daquilo que Deus tem nos dado em vários lugares, né? Até no Paraguai já estão ouvindo, a gente está virando contrabando ali. Só que aí a gente entendeu agora a partir, eu ia fazer de manhã, mas de manhã não liberou, mas nós vamos liberar agora. Se você depois do intervalo quiser mandar o link da rádio para alguém que queira ouvir a sequência das mensagens, você pode mandar lá para os seus parentes, para compartilhar daquilo que está sendo liberado. Agora já vai ser transmitido ao vivo, ok? Tudo aquilo que é falado aqui está sendo ecoado aí para tudo que é canto, para que alguém também receba daquilo que o Pai tem falado aos nossos corações nesse dia, amém? Lá em Blumenau tem bastante gente com certeza ouvindo, que eu passei agora à tarde o link, e tem alguns irmãos que acompanham a gente lá, e alguns outros lugares também. Mas eu me converti só, Rafael, qual é mais ou menos o horário, qual é a ideia? Só para mim, até meia-noite, tá bom? Beleza? Olha, depois vocês batem. Tá, beleza. Nós temos, ele vai fazer assim, ó. Eu me converti em novembro de 1974, dentro da Igreja Católica. Eu fui fazer um encontro de jovens chamado Emaús, e lá dentro eu nasci de novo. 1º de novembro, 2 de novembro, está fazendo agora 74, 43 anos. Pacas, estou ficando velho, bicho. E nem parece, né? Obrigado. Me converti com 20 anos, somar rápido dá para saber quanto eu tenho, 63, apesar de não parecer, óbvio, né? Obrigado, todo mundo está pensando nisso. E logo em 75, num desses, eu comecei, em novembro de 74, eu comecei a ler a Bíblia sozinho, nem era a Bíblia, os 4 evangelhos, depois do Novo Testamento, depois eu descobri a Bíblia, e lendo sozinho, o Espírito Santo foi me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu fui sendo transformado sem ninguém me pregar o evangelho, ninguém melhor do que o Espírito Santo também, né? E logo em início de 75 eu comecei com uma freira lá de Itajaí, a Renovação Católica Carismática, um dos fundadores. Pode ver lá que é a Renovação Católica Carismática, começou em 75. E dentro de um desses encontros de jovens da Renovação Católica Carismática em Itajaí, apareceu a Beth. Pena que ela não está aqui, vocês vão ver que mulher linda, meu salamargo, né? Está com 61 anos, eu sou formado em tecnologia de alimentos, então eu dou banho de vinagre nela para conservar. Não é formol é para defunto, né? E Deus nos deu, só resumindo, né? Os primeiros anos de convertido foram muito difíceis. O nome dela é Elizabeth, e ela sonhou como rainha casar com um príncipe encantado montado num cavalo branco. E depois de casar, descobriu que o príncipe não veio morar com ela, mas o cavalo branco veio. E era muito cavalo, eu tinha muita crina. E qualquer coisa que ela fazia, eu já... e dava coisa, e falava, meu Deus, o que essa mulher sofreu na minha mão.
Só a mansidão dela, a graça que Deus usou para Deus me transformar. Um dos segredos foi orar junto todos os dias, desde o primeiro dia de lua de mel. Fazem 41 anos que nós temos de casados. Todos os dias oramos juntos, nesses 41 anos. Aí na hora de orar tem que cair a máscara, eu errei, por favor, me perdoa de novo, ora por mim, eu quero mudar. E esse ambiente nós geramos desde o primeiro dia da lua de mel. E esse ambiente de confessar o pecado um ao outro, orar um pelo outro, Deus foi nos moldando e nos transformando. Depois de 3 anos de casados, começaram a aparecer os filhos. 4 filhos em 5 anos. Aqui se trabalha. Baruque, a palavra de Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se. Eu tomei a sério, legalista. Então 2 rapazes, depois 2 meninas. Então foram crianças juntos, adolescentes juntos. Aí caiu o resto da crina. 4 adolescentes em casa, vocês imaginem, né? Mas glória a Deus, ensinamos nossos filhos no caminho que devem andar. Fomos modelo para eles. Quando erramos, eles nos viram voltar atrás, nos humilhar, pedir perdão. Viram centenas, talvez milhares de vezes o pai dizer: eu não sei ser marido, eu preciso aprender a ser marido. Eu não sei ser pai. Filho, ora pelo pai, eu quero mudar, me ajuda, ora por mim. Dobrava o joelho na frente deles, eles oravam por mim, os 4, entende? Quando meus acessos de ira feria eles, também imediatamente voltava atrás: filho, perdoa, pai, isso não é a justiça de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E assim Deus foi fazendo da nossa casa realmente um Éden, um pedacinho do céu, a ponto de que também, como tudo rápido na nossa vida, né? Os filhos também casaram, em 2000, 2001, 2002, 2003, pronto, em 4 anos despachamos tudo, via Sedex. 3 casaram com 19 anos, e todos os 4, com os seus cônjuges, e os 11 netos, servem ao Senhor Jesus, todos. Nós temos netos, já a maioria já está na adolescência, todos eles já firmados em Deus, todos eles já caminhando com Deus. Isso Deus nos preparou para hoje poder ministrar nessa área. E a gente tem ali alguns materiais, irmãos, que sobraram na realidade. E a gente veio ministrar em Campo Grande, trouxe bastante material, mas foi tudo lá. Então isso aqui, por exemplo, é um conjunto de 8 DVDs, de um retiro inteirinho de casais. No mínimo um DVD desse tem 1h30, mas normalmente 2 horas cada um. Temas preciosos, profundíssimos. Para quem às vezes tem mais preguiça de ler, está aqui o DVD, ajuda muito. E o último, perguntas e respostas, tem 15 perguntas que o pessoal fez no retiro. Imagina as mais diversas. E a gente procurou responder o mais bíblico possível. Quando não tinha uma claridade na Bíblia, emitimos a nossa opinião. Esse aqui também é um conjunto de 8 DVDs, só sobre educação de filhos. Só sobre educação de filhos, especialmente para líderes, que é um curso de teologia, que nós damos aula. Aqui são 8 aulas de 1h15. Pais e filhos. Esse relacionamento precioso, que vai definir o futuro daquilo que Deus fez na tua vida. Porque nosso Deus é um Deus de geração em... Só depende da gente. Tem alguns lá também, esses verdinhos também são um saldo lá. Verdinho, todos são MP3. Para quem gosta de ouvir em áudio, tem 3, 4, 5 ministrações em cada um desses, tá? Esses também eu não tenho, tá, irmãos? Se alguém quiser dar uma olhadinha, é R$50, 8 DVDs, são R$50. Tem que dar um nome, porque eu vou ter que mandar depois, tá? E esses aqui também são 8, por R$50. Eu estou dando isso agora porque depois o negócio vai ficar... vocês vão ter que fugir por lá. Esse aqui é um conjunto de 8 livros. Perdão, 6 livros. Eu fiz 8, mas 6 já estão impressos. Livro curso. Para um casal fazer, como para uma igreja estabelecer pequenos grupos, que eu chamo aqui de grupo de apoio à família. E os casais estudarem juntos. Ele é autodidático, muito simples, não é engessado, não tem nada para dar resposta para a gente, é muito, muito simples, prático, em temas muito importantes. Casais libertos, gerações transformadas.
entendendo o chamado cristão, fomos chamados para sofrer injustamente, caráter, comunicação e alvos no casamento, amor à linguagem de Deus, tem outros temperamentos conhecidos e controlados, e 5, e restaurando a família pelo plano de Deus. São os 8 títulos. Também não tem lá, vai ter que dar o nome, nós mandamos depois, ou entra na... Qualquer livro é R$20, tá? Esse aqui, filhos, cada fase, novos desafios. Tudo, creio, muito fundamentado na palavra em cada fase dos filhos. Do 0, notícia da gravidez, 0 aos 2 anos, dos 3 aos 5, 6 anos, depois dos 6 aos 9, 10, infelizmente é cada vez encurtando mais isso. Depois 2 capítulos só sobre filhos adolescentes, que parece que Deus nos deu uma prática boa e que deu certo. Depois como tratar com os filhos jovens solteiros, encaminhá-los para um ministério, ou para a vida profissional, ou para um casamento. E depois no final a gente como sogro, sogra, avô e avó, como poder ajudar ainda os filhos e os netos, sem intervir na nova família que o filho formou, ok? E esse é o último livro, pauleira, 169 páginas. Você, sua família e a Bíblia. Quem precisa mudar? O título já fala, né? Você está esperando o outro mudar, o outro está esperando você mudar. Você acusa o outro acusa você, e ninguém muda, e o casamento e a família vai para o inferno. Alguém tem que pegar a cruz, subir e diga: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse livro é tremendo. Também é um livro que dá para usar para pequenos grupos de casais, porque ele é bem dinâmico, muita pergunta em cima dos textos. Amém? E tem outros livros que depois vocês podem ver aqui atrás, ó. Tá? Que estão faltando aí. Tá? Tem outros livros aqui atrás. A Daiane vai estar lá, se você quiser. Ela anota o nome, depois nós vamos ver. Se for numa mesma igreja, é melhor que nem manda mais material, custa mais barato, né? Junto. Se não, dá para comprar também pela nossa loja virtual. Pai, eu quero te louvar porque os céus e a terra passarão e a tua palavra não passará. Vocês creem isso, irmãos? Creem mesmo? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela não tem sido eficaz, o problema não está na palavra, está em você. Deus, tu és um Deus que não muda, e em ti não há sombra de variação. Como a tua palavra, por ser a revelação do teu caráter, do teu projeto, do teu propósito para a humanidade, Deus, para todas as gerações, também a tua palavra não muda. Mas louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus que muda, mas muda a gente. Eu sou prova disso. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra muda, mas muda a gente, quando nós nos deixamos trabalhar por ela. Deus, eu quero te louvar. Estamos aqui com pastores, com líderes, alguns informação. Deus, queremos voltar à tua palavra, como foi ministrado anteriormente pelo Luciano. Nós temos que voltar aos marcos antigos, temos que voltar ao que a tua palavra diz, porque todos nós, em maior ou menor medida, temos sido amoldados ao padrão desse mundo, em muitas áreas, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa família, e óbvio, a igreja tem sido amoldada ao padrão desse mundo. Mas a tua palavra pode nos fazer resgatar o que está no teu coração, e que pode mudar a gente, mas não vai mudar a palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor segundo a Bíblia, o título que eu dei aqui, pastor segundo a Bíblia. Qual é a imagem que você tem de pastor? Primeiro é alguém que tem um título. Irmãos, observem bem isso. Não existe na Bíblia título. 43 anos que eu leio a Bíblia, eu não achei ainda apóstolo Paulo, pastor Pedro. Não existe. Isso é coisa que veio de Roma, do romanismo, e que entrou na igreja. Então a primeira coisa, para pensar, o que é pastor? Não é alguém que tem um PR na frente. O que é pastor? No teu conceito, alguém que prega bem, alguém que tem uma grande igreja, alguém que construiu um enorme templo numa cidade.
Alguém que, de repente, está ganhando muita gente para Jesus ou para a própria igreja. Mas o que é, segundo a Bíblia, pastor? Quem pode ser colocado como pastor? Quem você vai colocar e ungir como pastor? Você tem visto na Bíblia qual é o padrão? Queria ler com vocês, queridos, em 1 Timóteo capítulo 3. Se quiserem anotar os textos, 1 Timóteo capítulo 3. É o primeiro texto que nós vamos estudar juntos. Que tem o paralelo, se você quiser botar entre parênteses. O Tito capítulo 1 é um texto paralelo. 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Depois nós vamos ao 12 ao 16, só dar uma abordadinha rápida, que diácono também tem padrão. Pela Bíblia tem padrão. Diácono não é alguém que tem um dízimo alto, tu bota ele como diálogo para segurar na igreja. Não, diácono, ou alguns são diábonos. Verdadeiros diábonos dentro da igreja. Também tem padrão bíblico para diácono. Mas vamos lá. Capítulo 3 de 1 Timóteo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, irmão, não é título. É o caráter, a personalidade de alguém que vai exercer a função pastoral, vocês já vão ver. Meu Deus, quanta confusão. Bispo é alguém que tem visão, vê mais longe, vê por cima. Alguém para ser líder na igreja tem que ter visão, bispo. Deseja nobre título. O que diz na sua Bíblia? Deseja nobre função. É função, não é título. 2. Sublinhe na sua Bíblia bem forte, meu irmão, ou faz um círculo em volta. É necessário, pela Bíblia, é necessário que alguém que deseja essa função, pois que o bispo seja, nada a ver com o que a gente tem visto por aí, irrepreensível, alguém que tenha um caráter aprovado por Deus e pelos que estão em volta. Agora, marido de uma só mulher. Onde é que estão esses pastores hoje? 1 Timóteo 1, versículo 2. 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Ah, já não é na terceira, mas agora é só essa, até a quarta. Tem um grande cantor, até amigo da gente, né? Que já está na terceira, e esse é o versículo que ele usa, é marido de uma só mulher, agora é essa, só essa, eu não adultero. Misericórdia, irmão, o que está acontecendo com pastores hoje? Marido de uma só mulher. Então, pensa agora, como é que está a sua vida? Pensa agora quem você tem ungido. Tem esse padrão? Moderado, tudo caráter, irmãos. Sensato, irrepreensível. 6, hospitaleiro. É alguém que recebe gente em casa. É alguém que as pessoas têm acesso na sua casa. E apto para ensinar. Tu vê que esse aqui é o 7º item. Apto para ensinar. Mas hoje, se alguém ensina bem, prega bem, passa a ser pastor, e o restante de tudo ele não tem. Vocês vão ver por que a igreja está no estado que está. 3, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Meu Deus do céu. Mas eu não quero dar ênfase nessas outras coisas, vocês vão reler em casa. Eu quero voltar para a família, o negócio é família, tá? Já vimos aqui marido de uma só mulher. 4, ele deve governar bem a sua própria família. Olha só, irmão, isso aqui reprova hoje 70%, 80%
do que tem PR na frente, ou BP, ou AP. Tem título, mas não tem a função, muito menos o caráter e o modelo que é necessário para alguém estar à frente, já vai dizer. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a quem? Tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, que ele é um homem digno, que os seus filhos lhe obedecem. Não é a mãe que manda, é o pai que comanda uma casa, porque ele tem dignidade, ele tem esses outros perfis de caráter, ele é referência, em primeiro lugar, para sua esposa, para os seus filhos. Agora, o que nós estamos fazendo com o nome de PR aí? Com PR na frente? Quem está hoje sendo ungido como pastor, irmão? Tem alguma coisa a ver com esse padrão? Olha só agora, versículo 5, 1 Timóteo 3, versículo 5: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Estão vendo como bispo, ancião, presbítero não é título, é função pastoral de alguém que cuida da igreja de Deus. Mas se ele não cuida, não é governo na sua própria casa, não é referência de marido, não é referência de pai, não tem uma família no mínimo alinhada a um padrão bíblico, pode estar à frente do rebanho de Deus? Pode? Pela Bíblia? Não pode, irmão. É necessário, não diz assim, é provável, é necessário. E eu quero dar ênfase nisso. É fundamental, em outra versão. Vamos, pode interativo aí. Entendeu? Glória a Deus. É fundamental. Não tem. Se não tem uma família referência, não vai ser referência na igreja. Nós vamos ver nos outros textos. Então por que a igreja está no estado que está? Os casamentos na igreja estão no estado que estão? Por causa dos que se dizem ou foram ungidos, pastores, tem PR na frente, mas não tem padrão bíblico para estar à frente, para cuidar da igreja de Deus. 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Não vou nem entrar no mérito, mas hoje a pessoa se converte, ela é um bom líder, prega bem, já está lá na frente, já é ungido pastor, meu Deus. Aí se ensoberbece, o diabo, puf! Um exemplo foi o Dedé Santana, que precioso, a experiência que ele teve com Jesus. Mas o que fizeram com aquele homem? Quando eu vejo ele, me dá uma dor no coração. Que experiência, como Deus se revelou para ele. Mas entra nessas igrejas, já bota o cara lá para pregar para tudo em tal lugar. Não, ele tem primeiro que ser cuidado. Ele é filhinho que precisa ser jovem para um dia ser pai. 1 João 2, 12 ao 14. Vamos lá. Não pode ser neófito. 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, e de novo, nem na cilada do diabo. Quantos vai pedir crédito hoje e diz que é pastor? Olha o testemunho aí fora, irmão. Estou chegando agora em Blumenau. Vou chegar segunda-feira à noite lá. Quarta-feira eu tenho com o presidente do conselho lá uma preciosidade, o Leonardo, mais jovem, quer fazer a coisa certa. Mas eu quero sentar com ele. Se não tiver padrão, como é que tem conselho de pastores com um monte de gente que tem PR na frente, que são mau testemunho na cidade? Eu não quero unidade com esse tipo de gente, porque a Bíblia diz que eu não devo ter. Aquele que dizendo o sermão for, aí vai descrevendo que a maioria tem título, tem PR na frente, mas não tem caráter, não tem família, não tem referência nenhuma. Meu Deus. Agora, só para os irmãos saberem, o versículo 12 também fala dos diáconos, tá? Padrão bíblico, irmão. Só para te ajudar como pastor, não unja qualquer um diácono, e muito menos porque o dízimo dele é grande. Os diáconos devem ser marido de uma só mulher, olha só, e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Olha só, até diácono tem que ter padrão de família.
Vocês creem na restauração da igreja? Quantos já leram Atos 3:21? Segundo discurso de Pedro, segunda pregação no Novo Testamento, mal e mal Jesus havia ressuscitado, a igreja começando. Aí Pedro já dá uma profecia tremenda: convém que o céu contenha o Filho do Homem até o tempo da restauração de todas as coisas, que Jesus não voltou ainda, porque precisam ser restaurados os valores e os princípios bíblicos de família, que começa com os pastores da igreja de Deus. Aleluia. Posso continuar, irmãos? Posso? Porque aí diz no versículo 14, né? Aliás, no versículo 13, ainda em 1 Timóteo 3, os que servirem diácono, né, bem, alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. O diácono começa servindo, irmão, não com título. Também, 14, escrevo-lhe essas coisas, embora espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saibam como as pessoas devem comportar-se, a começar por quem? Pelos pastores e diáconos. Como devem comportar-se na casa de Deus, olha só, do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui explica porque a igreja está do jeito que está, irmão. Porque a coluna e o fundamento da verdade, o que é que está dizendo aqui? É o padrão de vida, é o padrão de caráter, é o padrão de família dos pastores e dos diáconos. Essa coluna, esse fundamento não tem sido levado a sério. Aí vemos o que vemos hoje. Tudo se multiplica segundo a sua espécie. Princípio de Gênesis 1, do 12 até o 28. 1 Pedro 5. É outro texto que nos dá também uma visão bíblica do que é ser pastor. 1 Pedro 5, do versículos do 1 até o 7. Aqui é Pedro. Observe, irmão, aqui não diz eu, apóstolo Pedro, falando aos presbíteros. Não. Aqui somos tudo no mesmo nível, servos de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, pastor e principalmente pais. Não vou nem entrar nisso. 1 Pedro capítulo 5, do 1 ao 7. Portanto, apelo para os presbíteros. Todo mundo entende que a presbítero não é uma hierarquia da igreja, irmão, como já inventaram também. O cara ele é missionário, daqui a pouco ele é presbítero, daqui a pouco ele é... Onde é que está isso na Bíblia? Hierarquia, onde é que está? O maior é aquele que serve, é aquele que tem coração de criança, paidion, teknion no original. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Isso aqui é uma epístola universal, tá? Não da universal, é universal, tá? E o faço na qualidade, olha só, Pedro. E o faço na qualidade de presbítero. Somos iguais, irmãos. Como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha o conselho do grande apóstolo Pedro. Não, de Pedro, presbítero, aquele que tem a bagagem de pastorear. E ele então está dando um conselho como um pastorzinho, junto com os outros. Qual é o conselho que ele dá? Para vocês entenderem que presbítero está falando de pastoreio. A primeira palavra que fala aqui é pastoreio. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Essa palavra pastorear, eu fui pesquisar, ela no original é poimaino. É apacentar, cuidar do rebanho, reger, governar, prover pasto, nutrir, cuidar do corpo de alguém, servir o corpo, suprir as necessidades
da alma. Pastorear. Não é pregar num púlpito, irmão. Isso é fácil. Ó, em plena campanha política, quantos políticos vêm pregar em púlpito de igreja? E pregam lindo. Tem que sair dali já ungido, pastor, pela pregação. Nem é nascido de novo. Pelo contrário. Não. Pastor é aquele que pastoreia, que cuida do rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, cuidar como Deus quer. Deus é Pai. Estou estudando sobre isso, estou preparando um material sobre isso, sobre paternidade. Se alguém quiser, tiver curiosidade, já está no nosso Face, no nosso YouTube, M Família Real, M de Ministério, M Família Real. Fiz recentemente, acho que 6 vídeos de 10, mais ou menos 10 minutos, sobre de filhinhos a pais. Segredos tremendos que eu estou aprendendo. Olha só. Olhem por ele, pelo rebanho que é de quem? O rebanho é de quem? O rebanho é de quem? De Deus. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com o desejo de servir. Esse é o padrão, irmão. Não pode ser diferente. Não vou entrar em detalhe, porque nosso assunto é mais a família do pastor, que é o exemplo. Já vai falar agora, versículo 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como, o que diz na sua Bíblia, o versículo 3? Mas como exemplo para o rebanho. Estão entendendo? Porque lá em Paulo orienta a Timóteo: olha, é necessário, a Tito também, Paulo diz: vai lá para Creta e de cidade em cidade estabeleça presbíteros. Convém, é necessário que os presbíteros seja. Aí vai dando as condições. Aqui de novo, por quê? Porque quem Deus coloca à frente do rebanho tem que ser exemplo, porque tudo se multiplica segundo a vida do pastor, o casamento dele, a família dele vai se reproduzir na igreja, só isso. Não adianta, irmão, não vai mudar. A palavra de Deus muda? Deus muda? Não. Deus muda? Sim, muda. Muda quem? Eu. A palavra de Deus muda? Não. Mas a palavra de Deus muda? Muda quem? Eu. Então quem precisa mudar? A minha mulher, a minha sogra? Não, é tu mesmo. Meu marido. Agora, versículo 4. Mas como exemplos do rebanho, quando se manifestar, versículo 4, o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Quanto se alegra com isso, irmão? Vamos fazer aquele que eu faço para a gente se estimular? 1, 2, 3. Yes! De novo. Vou dizer para vocês: olha, nós, se somos pastores, se buscamos pelo menos esse padrão, para ser exemplo do rebanho, exemplo de marido, exemplo de mulher, exemplo de casamento, exemplo de família, exemplo que vai se reproduzir na igreja, nós podemos ter certeza que quando se manifestar o Supremo Pastor, nós receberemos a imperecível coroa de glória. 1, 2, 3. Yes! Uau! Podemos não ter aplauso de ninguém, não está na mídia, mas está garantido. Agora, irmão, fora desse padrão bíblico, está garantido? Meu casamento, uma encrenca. Meus filhos, rebeldes. Quem manda em casa é a mulher. Os filhos, mal se sujeitam à mãe, porque o pai não está nem aí. Esse pode estar garantido que vai receber a coroa de glória? Não vai, irmão. Não vai. Eu queria fazer um parênteses aqui do exemplo para o rebanho. A gente tem andado bastante por aí. E uma das coisas que tem me deixado assim escandalizado, irmãos, é ver pastores em pleno culto, em pleno momento de adoração, ou alguém ministrando ali no Facebook. E o pior, os filhos no lado, com celular, com tablet, porque palavra de Deus, louvor,
isso aí não, melhor é o que o YouTube vai me mostrar, o que o Face vai me mostrar. Meu Deus, isso é exemplo para o rebanho. Que crime está acontecendo hoje na igreja. Misericórdia. Tu tem visto isso por aí, Giovanni? Meu Deus, eu estou no lado, cheguei até a bordar irmão, mas ele estava pregando lá e tu estava no Face. Não, eu estava vendo o que ele falava e estava postando no Face. Vai dormir, vinagre. Isso a palavra é para ti, não é para os outros. Misericórdia. Só fiz esse parênteses porque o exemplo do rebanho começa nos pastores, também nessas coisas. Atos 20, versículos 17 em diante. Atos 20. Paulo, já depois de ter andado por igrejas em vários lugares, mas a igreja de Éfeso foi uma igreja marcante. Atos 20, no versículo 17 ao 32. Eu não vou ler o 17, mas só o começo para a gente entender o que está acontecendo aqui. Não, eu vou ler. Irmãos, segura aqui. Eu esqueci 2 versículos fundamentais lá em 1 Pedro. Segura aqui com o dedo. Tomara que a tua Bíblia não esteja como a minha. As folhas estão até se soltando. Chegando em Blumenau, vou ter que ver como é que eu vou fazer, porque eu não posso perder essa preciosidade aqui. Vamos lá. Ainda em 1 Pedro 5, que eu esqueci, tá? Vou dizer de novo. Quando se manifestar o Supremo Pastor, no versículo 4, vocês que vivem esse padrão de exemplo do rebanho, vão receber a imperecível coroa de glória. Se diz um aleluia? Aí diz, o versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Está falando para quem isso aqui? Para os pastores, para os presbíteros, para os que cuidam do rebanho de Deus, e que eles têm que ser exemplo. Você se sujeita a alguém mais velho? Se busca não errar como marido, como pai, você tem alguém que é referência para você? Já vamos chegar em Efésios 5 também. Olha só, da mesma forma, jovens, sujeitos aos mais velhos, e sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ei, olha para mim, querida. Será que a tua vida, teu casamento, a tua família não está arrebentada por causa disso? Você não tem a humildade, estou falando especialmente para os homens, que devem ser o que governa a sua própria casa, amém? Tu tens alguém que tu recorres, como irmão mais velho, como casal mais velho, que tem uma experiência, não precisa ser cronológico. Beth e eu, desde recém-casados, desde quando nosso filho é pequenininho, nós cuidamos de muitos casais mais velhos que nós, mas a nossa vida era um modelo, a referência, não é sem erro, mas que buscavam ser referência. Você busca isso? Você tem essa humildade? Ou será que Deus está resistindo, permitindo que se arrebente a sua vida, seu casamento, perca os seus filhos, viva na vergonha porque é orgulhoso? Não tem a humildade para buscar ajuda em irmãos mais velhos. Coração de menino, de criança. Mateus 18, se você quiser botar como texto paralelo, Mateus 18, dos versículos de 1 a 6, quando perguntaram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus tomou uma criancinha, trouxe para junto de si e disse, olha, para os discípulos, não foi para a multidão, se vocês não se converterem e se tornarem como uma dessa criança, vocês jamais de lá entrarão no reino dos céus. Se vocês não forem humildes como um desses pequeninos, jamais entrarão no reino dos céus. Quem é que tem que ser exemplo de humildade para a igreja? Quem?
Quem, irmão? Pode falar alto, sem medo. Quem? Os pastores, irmãos. Vai reforçar isso aqui agora em Atos 30. Depois diz na sequência, né, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo os exaltará. Voltamos então a Atos agora, tá? Capítulo 20, quando Paulo estava indo embora ali da Ásia, chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando eles chegaram, eu só vou ler para a gente se situar. De Mileto, versículo 17, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Pergunto para vocês aqui, esse presbítero aqui é um título? Hein? É o que? A característica de alguém que está pastoreando o rebanho de Deus. Tem visão de governo, de liderança, e é modelo. 18. Quando chegaram, e ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi, olha só o modelo, irmão, olha só o modelo, dos 19 em diante. Servi ao Senhor com toda humildade. Olha o know-how de Paulo. E com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. 20. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Ei, para um pouco. Você, pastor, pastora, o que você tem pregado é proveitoso? Ah, é proveitoso para quê? Para a sua projeção ou para transformar a vida dos irmãos? Paulo está dizendo isso. O que eu falei foi proveitoso para transformar a vida de vocês. Tem gente que gosta de ouvir pregação, especialmente do YouTube, não sabe nem de quem que é, aí se desvia, entra em heresias, porque nem sabe quem está pregando, se é modelo e exemplo daquilo que ele fala. Pregar-lhe nada que fosse, deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto, então vê que pastor verdadeiro, apóstolo verdadeiro, não é o de púlpito, é o que está ensinando de casa em casa também. 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que está indo embora, que eles não vão ver mais ele, tá? Vamos ao versículo 25, tá? Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando a minha igreja, é isso? Passei pregando o quê? O reino, verá novamente a minha face. 26. Portanto, eu lhes declaro hoje, estou inocente do sangue de vocês todos. Você pode dizer isso? Ou como o Luciano pregou antes, você está moldando a tua prédica a agradar as pessoas, que elas gostem. Aliás, irmão, o que você achou da minha pregação? Pastor, foi muito linda. O que transformou a sua vida? Olha só, versículo 25, agora 26. Portanto, eu lhe declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês. 27. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Agora, esse versículo eu queria dar ênfase, irmãos. Nesse contexto, despedida de alguém que se dedicou, que formou homens, que ungiu homens dentro desse padrão bíblico, que ensinou seus filhos espirituais, Timóteo, a também fazer o mesmo. Seu filho espiritual, Tito, a fazer o mesmo. Não unja qualquer um. Pastor não é quem prega bem, é quem tem uma referência de vida, de casamento, de família. Senão não pode ser pastor, porque ele vai ser exemplo do rebanho. Olha agora, versículo 28, a última palavra dele: cuidem de vocês mesmos e do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja que é de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue.
Sublinhe isso, meu irmão. Qual é o primeiro conselho de um pai ministerial, do maior apóstolo verdadeiro da Bíblia? Qual é o conselho para aquele que eles formou como pastores? Cuidem da igreja, cuidem dos dízimos, cuidem da construção. O que ele falou? Cuidem de vocês mesmos. Não, irmão, não disse. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho. Não inverta. Se você quer ser um pastor segundo Deus, está aqui o modelo de um pai. Cuide de vocês mesmos. Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você? Para que você possa cuidar do rebanho de Deus, você precisa ser exemplo. Quem cuida de você? Quem cuida do seu casamento? Quem é casado aqui, que não tem dificuldade? Levanta a mão. Todos têm. Quem tem filhos aqui, alguém não tem dificuldade? Todos têm, irmãos. Agora onde você está buscando ajuda? Quem cuida de você para que você possa governar, cuidar da igreja de Deus? Tu tem que ter a família segundo o padrão de Deus, alinhado. Não tem jeito. Depois Paulo, não vou ler, vocês podem ler na sequência. Depois Paulo abre o coração dele, porque olha, eu vou sair, vou embora, e dentre vocês vão sair lobos vorazes, aqueles que vão puxar discípulos para si. Por isso que ele diz, olha, cuidem de vocês mesmos. Se você tiver cuidado, você não vai ser engolido pelo lobo, que vai surgir no meio do povo de Deus sempre. E hoje com a internet, mais ainda, está cheio de lobo na internet aí, pregando um monte de coisa. E eu já perdi discípulo me investindo muito tempo. Eu vi certas coisas contra o dízimo, contra a igreja, contra isso, e vai lá, e aí ele, não, mas eu ouvi fulano, e acabou se afastando da gente, graças a Deus. Depois voltou todo quebrado. Pai, é você, Giovanni, você tem que cuidar da gente. Tudo isso que eu andei aí só me arrebentou. Está entendendo, irmão? Quantos aqui são pastores? São pastores? Quantos são? Quantos têm ungido pastores? Tem vindo a esse padrão? Ou você é uma pessoa independente? Ou quem cuida de você só quer saber quanto é que está o dízimo, quantos membros? Ele não está cuidando de você, está cuidando do seu ministério. Aqui está falando cuidar de você como pessoa, como marido, como mulher, como mãe, como filho da mãe. Agora, irmãos, olha só Efésios 5. Efésios 5. Vamos entender então, começa a fechar tudo isso. Por que o casamento, o marido de uma só mulher, por que o pastor deve governar, é necessário que ele governe bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a eles com toda a dignidade, porque se ele não governa bem a sua própria família, como ele poderá cuidar da igreja de Deus? Porque ele não é dono da igreja, ele é exemplo para a igreja. Agora, o que é a igreja? Já sei, aquela construção linda que tem naquela rua. Será que isso é igreja pela Bíblia, não? Isso é igreja? O que é igreja? Vamos ver agora. Efésios 5, 21. Efésios 5, 21 em diante. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Onde é que nós vimos isso antes? Uma palavra específica de Pedro para quem? Para quem? Para os pastores. Aqui é generalizada, mas quem tem que pegar essa palavra primeiro? O que é a palavra sujeite-se ou submetam-se? Essa palavra no original é upotasso. Presta atenção no original agora, irmão. Upotasso significa organizar-se sob, significa colocar-se em sujeição, significa submeter-se ao controle ou conselho de alguém, significa atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade. A quem você está sujeito? Por temor a Cristo. Não é porque o Giovanni está falando. Por temor a Cristo.
A quem você está sujeito? Quem está... Essa palavra alinhado também já está ficando tão... Alinhamento apostólico, não, aqui está falando de um alinhamento real. Vai falar de casamento, que é a própria igreja. A quem você está sujeito? A quem é o conselheiro? Quem cuida? Que você voluntariamente se coloca em margem, não para ouvir doutrina, mas para cuidar da sua vida, do seu casamento e da sua família, para que você seja verdadeiramente igreja e exemplo para o rebanho. Olha só o que vem em seguida. Efésios 5, 22 agora. Mulheres, quantas irmãs temos aqui? Levantem as mãos. Irmãs, pode levantar um pouquinho mais alto, mesmo o seu desodorante já venceu, está muito calor aqui. Pode levantar, não tem problema. Está todo mundo aqui com esse desodorante sovaquê, né? Olha só. Mulheres, ei, a Bíblia muda? A Bíblia muda? Muda. Muda quem? Muda você, minha irmã. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pega aí uma escala métrica. 1 metro, 100 centímetros. Olha a tua submissão ao seu marido, na mesma medida é a sua submissão a Cristo. Ah, Gilvan, mas tu não sabe, meu marido é muito banana. Ele é muito devagar, mas por que tu casou com ele? Porque tu precisava daquela lentidão para te frear um pouco. Vice-versa. Vice-versa. Eu, por exemplo, sou muito rápido, a Beth é flegmática. Aquele livro sobre temperamentos, nossa, bem simplesinho, mas é muito legal que a gente vai contando o nosso... A Beth é devagar, devagarinho, quase parando. Ela é uma mulher boa de cama, porque ela está chegando no quarto, ela já está dormindo em pé. E para levantar de manhã, para acordar de manhã, às vezes ela acorda por fora, mas por dentro ela continua dormindo. Ela mesmo diz que o temperamento dela, se não fosse o Giovanni empurrando ou puxando, ela está com o pé aqui, quando ele vai mudar o pé já tem capim. Agora o Giovanni era um cavalo chucro, já falei. O que Deus fez? A mansidão dela veio para mim, e a minha rapidez foi evoluindo. Fomos nos tornando cada vez mais um equilíbrio. Mulher, minha irmã, você está sujeito a seu marido como ao Senhor, é o que a Bíblia diz. Pode dizer o que quiserem, mas a Bíblia não vai mudar. E diz ainda por quê? Versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher. Irmãos, por favor, todos vocês pastores, prestem muita atenção aqui. Você vai entender o que é a igreja, e você vai ver o estado que a sua igreja está, e a relação que existe entre a sua igreja e o seu casamento. Sua igreja não, que ninguém tem igreja aqui, só um tem, Cristo. Mas aquele rebanho que Deus confiou a você. Olha só, pois o marido é o cabeça da mulher, olha só, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Em outras palavras, se o marido não é o cabeça da sua esposa, Cristo é o cabeça daquela igreja? A começar com os pastores, sim ou não? Não, diz aqui, pelo menos a minha Bíblia diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, na mesma proporção. Vai repetir várias vezes, eu contei 8 vezes. Compara marido e mulher, Cristo e a igreja. Agora a gente começa a associar. 1 Coríntios 11:3, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. O que Adão perdeu, Jesus foi lá no inferno, quando morreu, e pegou a chave que Adão, o homem, havia entregue para Satanás, e ele trouxe de volta, está entregando para o homem. Agora Deus quer governar a partir de você, o seu casamento e a sua família. É o que está falando em 1 Pedro 3 também. 1 Timóteo 3. Diga comigo, Deus, cabeça de Cristo,
Cristo, cabeça do homem, e o homem, cabeça da mulher. Deus, seu amor, seu governo, seu reino, veio até nós por Cristo. E agora, o amor de Deus, o amor de Cristo, o reino de Deus vem de Cristo para quem? Para o homem. E tudo vem do homem para a esposa e seus filhos. Só esse é o plano de Deus, irmãos. Simples. Sabe o que significa a palavra cabeça no original? Bate na sua. Bate aí. A palavra é kefale no original, kepale com PH, né? Kefale com K no original grego. Significa cabeça de ser humano ou de animal que, quando tirada como sentença de morte, tira a vida. Pena capital extrema. Opa! Então a mulher que o marido não é cabeça dela, é uma mulher descabeçada. Qual é a sentença, pelo original da palavra, para ela? Morte. Marido que não tem a sua posição como cabeça, o que é que ele está trazendo para a sua família? Sentença de morte. Olha, irmão, isso é claro, é óbvio. E o marido que não tem Cristo como cabeça, ele é um descabeçado. Qual é a sentença para ele? Morte. Felizmente Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi até o fim. 24. Então entendemos aqui porque Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. 24. De novo, olha só, irmão, assim como, de novo comparativo, assim como as mulheres, assim como a igreja está sujeita a Cristo, é a mesma palavra de cima do versículo 21, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Numa igreja onde as mulheres não estão sujeitas a seus maridos, Cristo está governando essa igreja? E se uma é pastora e ela não se sujeita ao seu marido, está à frente de uma igreja, isso ali é igreja? Se ela é uma jararaca em casa, se ela subjuga o marido, eu conheço irmãs que lideram preciosamente o rebanho de Deus, mas elas estão sujeitas ao seu marido, e eu conheço. Agora tem mulher que está à frente do rebanho de Deus e não se sujeita ao seu marido. O que ela está formando é a igreja? Não, irmão, é um reino de Jezabel, de mulheres descabeçadas, com sentença de morte. Isso não é igreja. E um homem que é pastor, se diz pastor, e não é cabeça na sua casa, o que ele está gerando é a igreja? É a igreja? Não, porque ele, assim como ele lidera a sua casa, assim ele lidera a igreja de Deus. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido é o cabeça da mulher. Estão entendendo, ligando as coisas, irmão? Porque é necessário que o marido, que o pastor seja marido de uma só mulher, e que ele governe bem a sua própria casa, senão ele não pode cuidar da igreja de Deus. Estão entendendo por quê? O modelo da igreja é o casamento dos seus líderes. Por que a igreja está no estado que está? Descabeçada, sentenciada à morte. Versículo 25. Marido, quantos homens temos aqui? Pode dar um aleluia aí? Só os homens agora. 1, 2, 3. Yes! Vamos de novo, vamos imitar aí, vamos. 1, 2, 3, só os homens. Yes! Cutuca a tua mulher aí, agora tu falou com voz grossa. Aí ela vai dizer depois, tu vai ver. Vamos lá. Marido, ame cada um a sua mulher. De novo, irmãos, olha na sua Bíblia, sublinha por favor. Marido, ama a sua mulher, de novo, assim como Cristo amou a
igreja. Olha só que relação existe entre casamento, especialmente de quem? Quem é o exemplo do rebanho? Os pastores. Marido, ame cada um a sua mulher, na minha versão diz, assim como, eu fui ver no original, significa exatamente como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para 27, e para santificá-la para si mesmo, a si mesmo, como, vou botar aqui, esposa gloriosa, vou botar o nome da Beth, Beth gloriosa, Beth sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas a minha esposa, sua esposa, santa e inculpável. Quem é que faz a esposa? Aqui está dizendo, maridos, amem a igreja. Está dizendo isso aqui? Não, está dizendo o quê? Ame a sua esposa, como Cristo ama a esposa dele. Quem é a esposa dele? A igreja. Quantos pastores fazem adultério espiritual? Amam mais a igreja do que a esposa. Está tudo errado, irmão. Ministra na vida de muitos a palavra, ministra, tem horas em aconselhamento, para homens especialmente, né? Espero que não tenha tanto, com mulheres, sozinho especialmente, vai dar aconselhar, mas a mulher está precisando de um conselho, os filhos estão precisando de um conselho, eles não têm tempo. Ama a igreja e não a esposa. A esposa cada vez mais encrenca, a esposa cada vez mais complexada, cada vez, os filhos cada vez mais sentindo ódio da igreja, porque a igreja tira o pai de casa, a mulher cada vez mais enciumada, ou até doente na alma, porque o marido ama tanto a igreja, mas não ama a mulher. E o que a Bíblia manda? Amar a igreja, se entregar por ela e morrer por ela, cara. Vai no shopping com ela. Para mim é uma luta, mas eu vou. Especialmente quando não tem dinheiro nenhum, mas a mulher quer ir no shopping, não sei o quê, só para dar água na boca. A mulher gosta de coisas que nós não gostamos, mas se eu amo a minha mulher como Cristo tem me amado, como igreja, eu me entrego. Você já fez alguma vez a pergunta que eu faço há 41 anos para minha esposa? Beth, o que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Meu irmão, eu vou te dar um conselho. A hora que tu fizer essa pergunta para ela, não faça assim depois das 10 da noite, tá? Senão, meu amigo, vai ser vigília. Senta, pega um caderno de 100 folhas, daqueles espiral com caneta, e diz, meu amor, pode falar. O que tu vê que eu te deixo triste? Eu não sou a imagem de Cristo para a tua vida. Aí, meu irmão, tem que sentar e começar a anotar, né? Uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, 6 folhas. Mas se você fizer isso frequentemente, se entregar por ela, o que eu posso fazer para te amar mais? Para você se sentir mais amada, mais protegida. Tu pode ter certeza, meu irmão. Depois, se der, eu quero ministrar. A cisterna vai estar cheia, meu amigo. Quando tu abrir a torneirinha, vai dar muito, aleluia. Agora o marido trata mal a mulher, atende todo mundo, tem tempo com todo mundo, e depois quer sexo com a mulher. Como? Não tem como, meu irmão. Não tem. Se der, nós vamos entrar nessa área depois. As mulheres gostariam que eu falasse sobre isso? Não precisa dizer nada, tá? Só pensa. 28. Irmãos, olha, por favor, olhem para mim aqui. Observa de novo. Casamento, relacionamento, posição, marido, esposa, esposa, marido, não tem como. É o reflexo da igreja. A igreja é reflexo do casamento, especialmente dos líderes. Olha só de novo, diz assim, 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. As irmãs estão contentes com o que eu estou ministrando? Está todo mundo sorrindo para mim. O que vão pagar para mim hoje aí? Eu gosto muito de chocolate, especialmente aqueles 70%, 80% de cacau, tá? Pode trazer um presentinho aí, mas não tem nada a ver comigo, é a Bíblia. Marido que fala mal da sua mulher,
Fala mal de si mesmo. Marido que ama a sua mulher, o que diz aqui? Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou a sua própria carne, o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. De novo, irmãos, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Pergunto para você, os casamentos na igreja são a parte mais importante da igreja? Sim ou não? Estou inventando doutrina? Pastor, se tu tens uma igreja e não investe em casais, eu quero dizer, a tua igreja já está indo para as cucuias. Vai ser uma instituição com uma baita de uma placa, um baita de um templo, mas não vai ser igreja, porque a igreja se reflete nos casais. É a partir dos casais que a igreja é revelada. Já vai ver no versículo seguinte. Mas agora, quantos homens temos aqui? 1, 2, 3. Yes! Eita, fraco. Você não tem convicção? Quantos homens temos aqui? Maridos? 1, 2, 3. Yes! Mas olha o que diz agora. Dela alimenta e dela cuida. No versículo final do versículo 29. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, a sua própria carne. Antes o alimento dele. Olha só o que significa, meu irmão. Alimenta. O que Cristo faz com a igreja é para você fazer também. Alimenta. A palavra no original é ektrefo. É alimentar até tornar-se madura. Educar, nutrir, criar. De quem é a função? De alimentar a mulher, criar ela, torná-la madura. De quem? Se lembra quando você era solteiro, meu irmão? Se lembra? Quando chegava perto dela, o que você falava? Ela veio com um vestidinho novo, um penteadinho, um batonzinho, um brinquinho. O que você falava? Uau! Meu amor, como você está linda! Agora essa mulher fica 2h30, 3 horas, 4 horas numa cabeleireira, faz um monte de coisa no cabelo e passa aquele sebo e pó de mico e não sei mais o que lá tudo. E aí ela chega: ei, meu amor, está vendo alguma coisa diferente em mim? Ele: não. Isso é desnutrir, é. Quando você era solteiro, você alimentava ela com elogio. Você lembra? Hoje você alimenta ela com reclamação, murmuração. Elogia, alimenta ela, porque ela precisa no seu interior desse alimento que vai torná-la madura, como Cristo faz com você, como igreja. Irmão, sabe o que significa dela cuida? No original é talpo, segura, peão, segura. A palavra no original aqui diz aquecer, manter quente, cuidar com amor terno, como diz lá em Blumenau, com carinho. Não, é carinho, tá? Com carinho. Te lembra de novo quando tu era solteiro? Tu sofria do mal de Parkinson? Você lembra? Quando chegava perto dela, o que você fazia? Primeira coisa, ela está chegando. Você lembra? Para manter quente, manter aquecido, manter a química. Uau! E aí depois de dar aquele abraço, sentir o seio dela. Ai, ai, ai. A antena de Wi-Fi já ficou ligada. Já estou conectado. E aí vocês sentavam juntos, você lembra? Aí tu queria manter mais quente, você lembra? Aquecer mais. Aí a mãozinha, o mal de Parkinson, passava a mão no cabelo, na orelha. Você lembra aí? Daí no pescoço, daqui a pouco dava mantendo quente, e a antena ligada. E aí você vai dando carinho até chegar no mouse. Tudo quando era solteiro. Depois de casado, dá AVC no homem. Comigo foi assim, meu irmão, não sei contigo. A Beth dizia:
você só me procura quando quer aquelas coisas. Todo mundo sabe que é aquelas coisas, né? Não sabia chegar em casa, dar um beijinho nela, um elogio, um abraço. Quando solteiro, meu amigo, o mal de Parkinson comia solto. Glória a Deus que eu guardei ela virgem. Mas, era uma luta. Dobrava o joelho, Senhor, me ajuda. Daqui a pouco, mal de Parkinson, né? E depois de casar, deu AVC, literalmente. Mas Deus foi reeducando, entendendo o amor de Cristo pela igreja. Hoje de manhã, quando nós levantamos de manhã na cama, primeira coisa, segredo, tá, irmão? Só para os homens. Mulheres, fechem os ouvidos, para não cobrar depois, tá? Fechem os ouvidos, só para os homens. Quando levanta de manhã, primeira coisa, meu amor, põe ela aqui no teu lado, aqui, ó, no teu ombro, dá um apertozinho nela, mantém quente. Usa o bem de Parkinson num momento desse. Agora não é mais mal de Parkinson é quando era solteiro, né? Bom que o homem não toque mulher por causa da imoralidade sexual, cada um tem a sua própria esposa. Eu faço isso, irmão, começa a fazer carinho nela de manhã já na cama. Claro, só não vai fazer uma besteira, meu irmão, chegar a virar para ela só em filme isso, meu amor, pronto, desmaiou a mulher com o mau hálito. Não, pode ir aqui no ouvidinho dela, meu amor, eu te amo, aí a orelha não sente cheiro. Eu faço isso, aí nós já ficamos ali abraçadinhos, 5, 10 minutos, normalmente temos orado ali um tempo, aí vai meia hora, mas sentindo o corpo aquecido, irmãos, tato. A ciência prova o que a Bíblia diz. Todos os nossos pelos, derme, epiderme, são cheios de células neuroniais. Se alguém pega bruto, o cérebro já recebe a informação, ele te rejeita, essa pessoa te rejeita porque pegou duro. Agora alguém que pega com carinho, com afago, isso que a Bíblia está dizendo, mantém quente, o cérebro recebe a informação, você é amada, você é aceita, você é querida dele. Mulher, estou falando a verdade ou não? Mulheres, 1, 2, 3, só as mulheres. Tá fraco. Eu não é mulher, 1, 2, 3. Yes. Quando a mulher sente carinho, quando ela se sente abraçada, já não vai dar para ministrar agora, Provérbios 5, água da tua cisterna, você como poço, meu Deus, é isso que está dizendo, que isso compara com Cristo e a? Irmãos, imagina os filhos que veem o pai e a mãe só brigando, o que eles vão entender de Cristo e a igreja? Não vê o pai abraçando a mãe, beijando a mãe, não vê o pai e a mãe, o pai elogiando a mãe, vice-versa, meu Deus, por isso chega na adolescência, eles abandonam a igreja, porque não estão vendo a igreja em casa. Meu Deus. E se a mulher é macho em casa, a probabilidade dos filhos serem homossexual dos dois lados é muito grande. Nós explicamos isso nos DVD e nos livros. Posso continuar terminando, irmãos? Posso? 29 de novo. 5:29 de Efésios. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo faz com a igreja. Está falando para quem isso aqui? Para quem? 1, 2, 3. Yes! Para nós homens. Agora, coisa mais linda, irmãos. 30. Pois somos membros do seu. O que você faz para sua esposa, você está fazendo para quem? Para o corpo de Cristo. O que você, minha irmã, faz para o seu marido, você está fazendo para o corpo de Cristo. Cuidado, vai se ver com cabeça. Versículo 31. Volta a Gênesis. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Todo o projeto criacional hoje se revela onde, meu irmão? Minha irmã, aonde? Todo o projeto de Deus para o casamento se revela onde? Na igreja. A única esperança para a apologia de gênero, para a erotização das crianças, para tudo isso que está acontecendo, qual é a única esperança? A verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? Onde o marido é o cabeça da mulher, o marido ama a mulher, se entrega por ela, alimenta, cuida dela, a mulher submissa ao seu marido, já vai falar no resumozinho,
Irmãos, essa é a única esperança para os seus filhos não entrarem em toda essa roda do mundo. Meu Deus, a única esperança da criação está na igreja. É o que vai dizer agora. Esse é um mistério profundo. Qual? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiram-me, porém, a Cristo e a... que aqui está sendo comparado a quê? Aos casamentos dentro da igreja. Principalmente de quem? Que é a referência, exemplo, dos pastores. Aí vem o versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Falando para quem aqui? Como é que se revela Cristo e a igreja, o mistério? Quando o marido ama a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, trate o marido com todo o respeito. Pergunto, se isso aqui não existe no casamento de vocês, seus filhos estão vendo Cristo e a igreja? Estão vendo? Se o marido não ama, não cuida da mulher, a mulher não se submete, não respeita o marido, mete a boca, cobra, é ciumenta, marido é cavalo, a mulher é jararaca. Lá em Santa Maria diz chararaca. O que vai acontecer quando os filhos chegarem na adolescência? Eles vão permanecer na igreja? Vão? Claro que não, irmão. O mundo é mais real do que a vida de igreja manifestada na vida do pai e da mãe. Vocês creem nisso? Vocês entendem porque pastor é coisa séria? Você vai se reproduzir segundo a sua espécie. Quantos querem ter uma igreja saudável? Quantos querem ter uma igreja que manifeste Cristo e a igreja? Quantos? Onde é que começa? Na doutrina? Na placa da frente? Não, onde é que começa? Diga, no meu casamento. No meu casamento. As pessoas vão ver, especialmente nossos filhos, Cristo e a igreja. Você crê nisso? Fica em pé, querido. Quero sugerir, meu irmão, dá uma lidinha na Bíblia, vê se você encontra pastor isso, pastor aquilo. Vamos quebrar esses paradigmas, irmãos, do catolicismo romano, que entrou de uma maneira tão destrutiva na igreja. Uns são clero, os outros são laicos, laicato. Não, irmão, todos nós somos servos. Eu sou Giovanni, não preciso de título. A honra não vem com o PR na frente, nem com o AP, muito menos com o BP. A honra vem pela minha vida. A minha vida é que vai trazer ou não honra para aqueles que estão em minha volta, primeiramente a minha própria esposa e meus filhos, e hoje os 11 netos. Vamos rever alguns valores, vamos voltar à simplicidade, à humildade, vamos buscar alguém que cuide da gente. Não pergunte sobre igreja, não, alguém que vem perguntar sobre igreja já não quer cuidar de ti, ele que está só vendo o teu ministério. Não, antes de cuidar do rebanho de Deus, qual é o conselho de Paulo? Cuide de vocês mesmos. Você precisa de alguém que cuide de você, como pessoa, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Você precisa disso, porque isso é que vai trazer a graça de Deus, porque Deus dá graça aos humildes, e a graça do Senhor nos basta, e o seu poder aperfeiçoa a nossa fraqueza. Vamos buscar isso, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que Jesus ainda não veio, porque a igreja precisa ser restaurada. Eu creio. E os casamentos na igreja, irmão, mesmo que eu esteja vendo, que talvez você esteja vendo cada vez mais pastores se divorciando, cada vez mais pastores fazendo um monte de vergonheira na cidade, eu ainda creio no padrão bíblico. Eu creio.
pastor que não precisa PR na frente, a vida dele reflete mais. A família dele é o exemplo para o rebanho. Eu creio nisso. E eu quero desafiar você a fazer diferença nessa geração. Baixa a cabeça. Pai, eu quero em nome de Jesus. Se você crê que essa palavra caiu no teu coração, bota a mão no coração. Se o Espírito Santo te mostrou que você tem errado, claro, nós podíamos falar na vida com Deus. Teu tempo com Deus, como é que está? Quanto tempo com o WhatsApp? Quanto tempo no Facebook? Quanto tempo no Instagram? Quanto tempo na frente de uma televisão? Quanto tempo você tem com Deus? Você está cada vez mais próximo daqueles que estão longe, e cada vez mais longe daqueles que estão tão próximos. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Começa a confessar, meu irmão. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa. Se você, meu irmão, não tem Cristo como cabeça, se tudo isso aí você ouve, mas lá na tua mente já foi. Isso aí é coisa que não tem a ver comigo. Então Cristo não é seu cabeça, você está descabeçado, sentenciado à morte. E o pior que a sua atitude de não buscar o modelo de Cristo para governar a sua própria vida, seu casamento e seus filhos, você está trazendo morte para as suas gerações. Se você, minha irmã, tem sido uma mulher general, jararaca, se você tem montado no teu marido, e você acha isso normal, aliás, a tua mãe ensinou que você não pode se sujeitar ao seu marido, nem depender dele, porque se ele não dançar na música que você toca, você pode trocar de marido. Se você não tem tido teu marido como cabeça, você não tem Cristo como cabeça. Você, minha irmã, está sentenciada à morte. Então confessa. Depois em casa vocês podem confessar, sentar um com o outro em casa, tirar um tempo junto. Quem sabe até ter a humildade de perguntar: vem aqui, meu amor, o que você vê que eu tenho errado em relação a isso que foi ministrado? O que eu posso fazer para te fazer mais feliz? O que eu preciso mudar? Me fala, me ajuda. E depois peça: ora por mim, eu quero mudar, eu preciso de ajuda. Deus dá graça aos humildes. E se vocês como casal não estão dando conta dos problemas, não estão dando conta da distância cada vez maior entre vocês, estão vendo a casa cair, é porque não estão praticando a palavra. Mas hoje vocês aprenderam, quando fala de casamento, e a igreja em Efésios 5:21 diz que jovens sejais sujeitos aos, aliás, esse é em 1 Pedro 5:5, jovens sejais sujeitos aos mais velhos, e todos humildes uns para com os outros. Estejamos sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. Busque ajuda urgente, não espere o teu casamento ser destruído. Se você é pastor, se você está à frente de um rebanho, saiba que as pessoas estão observando. Saiba, não tem como esconder isso. Se você sai do carro, não pega na mão da tua esposa. Se você está aqui na reunião da igreja e os dois estão distantes, cada um no seu celular, misericórdia, o que vai ser a igreja e o que vai ser os filhos. Antes de mão dada, como era namorado, elogie ela diante de todos, mesmo que seja por fé, vice-versa. Queridos, Deus é o maior interessado no seu casamento. Você crê nisso? Quem criou o casamento? Deus criou o casamento para multiplicar filhos. Se você é filho de Deus, filha de Deus, saiba que o casamento de vocês vai multiplicar filhos de Deus. Agora, se você como marido está moldado ao padrão desse mundo, se você como esposa está moldado ao padrão desse mundo,
eu tenho que te dizer que infelizmente você não vai experimentar nem comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, querido, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa. Se o rebanho está no estado que está, se aquilo que temos chamado de igreja é um bando de crianças brigando, é um bando de pessoas insubmissas, rebeldes, divididas, é porque isso começou na nossa vida, como líderes, como pastores. Nós não nos submetemos a ninguém, nós temos sido rebeldes, o nosso casamento tem sido um mau testemunho, a nossa família não tem sido um padrão, uma referência, para que outros, o potássio, para que outros possam se alinhar, buscar em nós o que eles nunca viram talvez em casa com os pais. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir para cada um aqui, Deus, que tem um coração sincero e humilde, para reconhecer a sua posição em Cristo Jesus. Eu quero pedir, Senhor, só o Teu Espírito pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. O que eu preguei, Senhor, eu sei que foi a palavra de Deus. Preguei 1h15, mas eu sei que o Espírito Santo vai continuar ministrando, porque Tu, ó Deus, zelas pela Tua palavra para fazê-la cumprir. E todo aquele que tem ouvido a Tua palavra e vai botar em prática, essa palavra vai ser viva e eficaz. E os casamentos dos meus irmãos aqui, líderes, vão ser casamentos verdadeiramente a revelação do mistério profundo de Cristo e a igreja, e do mistério profundo da criação. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Deus, eu profetizo, os filhos, nenhum filho vai se perder, porque eles estão vendo o amor de Cristo pela igreja através da vida do Pai, e estão vendo o respeito da igreja, a submissão da igreja a Cristo pela atitude das mães. Deus, em nome de Jesus, cubro e abençoo cada casal, cada solteiro que está recebendo essa medicina preventiva, essa vacina já, para não se casar com qualquer um de qualquer jeito, mas esperar em Deus e formar um casamento verdadeiramente ao modelo da Tua palavra. Abençoa cada família, abençoa cada igreja, com famílias restauradas, verdadeiramente igrejas que vão fazer diferença na sua cidade, pelo testemunho dos casais, dos líderes, das famílias, da liderança e de toda a igreja, como modelo de família, segundo o modelo e o coração do Pai. Profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus.